No Brasil, ocorrem cerca de 700 mil acidentes de trabalho por ano, provocados por falta de cuidado e principalmente pela falta de equipamentos de segurança. E a área onde mais acontecem esses acidentes é a construção civil. José Hamilton olha atento ao que ajudou a construir. Ele trabalhou como pedreiro na reforma do estádio Mané Garrincha, em Brasília. Em 2012, ele sofreu um acidente de trabalho. Caiu de uma altura de 37 metros. Os dedos dos pés do pé esquerdo estavam quebrados e eles não perceberam. Então, só na minha casa que estava inchando, foi inchando e eu sentindo dor, que eu reclamei. Então, retornou de novo para o hospital de base, e aí fizeram o raio-x, e aí foi onde viram que realmente os dois dedos dos pés esquerdo estava quebrado. A reforma do estádio começou em 2010 e demorou 3 anos. Nesse período, o Ministério Público do Trabalho registrou 60 acidentes e a morte de um operário de 21 anos. No Brasil, ocorrem em média 700 mil acidentes de trabalho por ano. De acordo com dados oficiais, entre 2012 e 2016, foram registrados 3,5 milhões de acidentes no país. Todo acidente de trabalho deve ser registrado, até os menos graves. Esse registro vira estatística para aplicar políticas necessárias de segurança. A construção civil, por exemplo, é o setor que tem o maior índice de ocorrência. Isso porque a maior parte dos operários trabalha em pequenas construções sem equipamentos necessários para evitar acidentes. Entre as principais causas que contribuem para o acidente de trabalho estão o descuido, a falta de equipamento de segurança ou a jornada exaustiva. Para evitar acidentes de trabalho, existem normas reguladoras com procedimentos de segurança e medicina do trabalho, que devem ser aplicadas por empresas públicas, privadas e órgãos dos governos que têm trabalhadores no regime CLT. Acidente de trabalho é o que acontece no ambiente de trabalho ou durante o horário de trabalho, enquanto a pessoa estiver à disposição do empregador. Acontece muito acidente de trabalho nas horas, às vezes, porque o trabalhador já está cansado, o raciocínio fica mais lento naturalmente, né? Por causa das limitações provocadas pelo acidente, José Hamilton está desempregado até hoje. Hoje eu não consigo mais empregar em empresa nenhuma, porque quando pede para mim fazer um exame, ou seja, tirar o raio-x do meu corpo, eles já vê logo que eu tenho um problema na coluna, então eles não me pegam. Eu me sinto com o cóccix aberto, eu tenho 3 discos de hernia na coluna, a mão esquerda minha, eu não aguento pegar alguma coisa pesada, tipo uma sacola com a compra, eu não aguento muito tempo, porque eu já sinto os nervos do dedo doendo e fora a minha cabeça que foi aberta, né, pegou 30 pontos, e eu fico tonto muitas das vezes quando o sol está muito quente. E para falar sobre esse assunto está aqui o advogado Pablo Pena, que é especialista em direito trabalhista. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Érica. A gente fala muito em acidente de trabalho, todo mundo já ouviu falar, né, desse tema, mas muita gente tem dificuldade de saber ainda qual é o conceito de acidente de trabalho. Certo, o conceito de acidente de trabalho é aquele que causa lesão corporal ou perturbação à saúde ocupacional, à capacidade física do trabalhador. Essa capacidade, ela pode ser, essa lesão corporal, ela pode ser temporária, permanente, né, ou até mesmo causar ou vir a óbito o trabalhador. Não é um acidente que ocorre só no ambiente ali da empresa, o ambiente de trabalho que eu digo, o prédio físico. O acidente de trabalho inclui uma série de outros acidentes, inclusive o ir e vir, não é? Do trabalho. Exatamente. Em relação ao ir e vir, né, do trabalho, é uma questão bem polêmica. Porque o que acontece? Com a reforma trabalhista, no artigo 58 da CLT, informa que o trabalhador, ao sair da sua casa e ir para o trabalho e vice-versa, não está mais à disposição do empregador. No entanto, a Lei 8.213, no artigo 20, continua afirmando, né, que está à disposição, o trabalhador está à disposição do empregador. Ou seja, se vier a acontecer um acidente, é responsabilidade do empregador. Então, acidente de trabalho. Tem 2 formas de ir e vir para o trabalho. A pessoa pode ir de carro, de ônibus por conta própria e também tem aqueles veículos da empresa que transportam o funcionário. É diferente? Para a Lei 8.213, não. Independente se for veículo próprio ou veículo disponibilizado pelo empregador para fazer esse transporte, não tem diferença.
O que difere é a lei trabalhista, a CLT, no caso com a reforma. Só se ater que o ir e vir na CLT só fala em relação às horas extraordinárias, que não é o nosso tema aqui, né? Mas a Lei 8.203 é bem clara em relação ao acidente de trabalho. É uma lei especial, portanto, deve ser aplicada em relação à CLT. E aquelas pessoas que trabalham no prédio físico, trabalham na empresa, mas elas saem para prestar serviço fora, às vezes e muitas vezes com o carro da própria empresa. Às vezes até tem necessidade de ter o carro próprio para fazer, mas está vinculado à empresa. Se ela sofreu um acidente neste período aí, onde ela está à disposição da empresa, trabalhando na empresa, mesmo que esteja fora do prédio, também significa configura um acidente de trabalho. Exatamente, configura acidente de trabalho, porque é uma ordem do empregador. Se o empregador não tivesse ordenado, ele não teria saído da empresa para efetuar uma tarefa. Como o patrão ordenou, caracteriza acidente de trabalho. É preciso fazer uma perícia? Qual que é a forma correta de se identificar um acidente de trabalho? Como é que se identifica isso? O acidente de trabalho ele tem que passar por um perito. Esse perito pode ser tanto do empregador como também do INSS, né? O que o empregador ele é obrigado a fazer? Ao tomar conhecimento disso, ele tem que emitir o CAT, né? Que é um documento que informa o acidente de trabalho, que aconteceu um acidente de trabalho, para o INSS. E diante disso, o empregado ele passa, né, por essa perícia que caracteriza o acidente de trabalho ou não. Se não fizer isso, tem algum tipo de punição, doutor? Não, punição não. Se não fizer, a empresa pode ser punida em valores, né? Mas não tem prazo para efetuar essa informação ao INSS. Qual é a diferença de uma doença de trabalho, né, e uma doença profissional? É diferente? Certo, é diferente sim. A doença profissional é em relação à função, a função ou atividade que o empregado exerce, né? E o acidente de trabalho é aquela função alheia. Vamos dar um exemplo do soldador. Se o soldador ele trabalha, ele tem a visão periférica ali, a visão atrapalhada, digamos assim, é um acidente profissional. Se for algo alheio, né, é doença profissional, doença acidental, desculpa. Sempre bom, então, todo mundo saber disso para até exigir seus direitos, né, na hora de uma ocorrência como essa. Obrigada, doutor, pela participação. Eu conversei com Pablo Pena, que é advogado trabalhista, e conversou com a gente a respeito dos acidentes de trabalho. Obrigada, até uma próxima.